Bom dia! Estamos novamente aqui hoje, uma sexta-feira, um feriado, debaixo da graça e da misericórdia do nosso Deus. Nós estamos novamente começando o nosso devocional Florescer. Hoje é o número 26, Florescendo na Palavra. E eu falei ontem a respeito de 3 solos importantes para desenvolverem em nós a confiança e a verdade que há a nosso respeito, a respeito do nosso Deus e dos seus planos para cada um de nós. A palavra de Deus nos diz que os planos de Deus são de paz e não de mal, para dar um futuro e uma esperança a cada um de nós. Então, nós estamos falando sobre florescer em Deus, deixar que Deus floresça a sua vida, desenvolva a sua vida em nós, de dentro para fora. Então, a palavra de Deus diz que é importante nós estarmos enraizados na palavra, nas escrituras, enraizados em Deus, enraizados em Cristo e na sua palavra. Um bom sistema de raízes, ele é construído na base da confiança e em verdade. Elas devem crescer em nossas vidas e elas crescem em nossas vidas à medida que nós vamos conhecendo a Deus através da sua palavra e também dos nossos encontros pessoais com Ele. Deus é uma pessoa que nós precisamos chegar diante dele. Nós precisamos conversar com ele. Nós precisamos nos derramar diante dele. Nós precisamos falar com ele sobre as nossas aflições, sobre as nossas dores, sobre as nossas dificuldades. Ele nos ouve. A palavra de Deus diz que Deus inclina os seus ouvidos para ouvir as nossas orações. Entretanto, para plantar nossas raízes em confiança e na verdade, Deus precisa nos colocar em um solo, em solos diferentes, para recebermos então os nutrientes específicos que nos fazem crescer. O processo sempre é de Deus. Ele é o jardineiro. Ele é o agricultor, como diz Jesus. Meu Pai é o agricultor. Eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Deus é o nosso jardineiro, pessoal. Deus é o nosso agricultor. E Jesus é a videira verdadeira aonde nós fomos enxertados. Então, o processo sempre será de Deus na nossa vida. E na vida de Davi não foi diferente. Deus o colocou em 3 solos diferentes para desenvolver 3 dimensões diferentes de confiança e de verdade. Davi é o nosso exemplo, é o que nós temos usado para entender como uma vida pode florescer em Deus. E eu falei uma vez que nós não podemos desprezar os pequenos começos. São os pequenos começos que nos levam lá no final a realizar, a concretizar os planos e os propósitos que Deus tem para a nossa vida. Então, o primeiro solo onde Deus desenvolve a nossa vida interior, nossa vida pessoal, é o solo da intimidade. O segundo solo é o solo do serviço. E o terceiro solo é o solo da comunidade. Cada um desses solos nos ensinam a alinhar as nossas vidas com a verdade de Deus, que nos leva a encontrá-lo de maneiras diferentes. Podemos experimentar Deus de maneira diferente, de forma diferente, de níveis diferentes, dependendo
do tipo de solo em que estamos nos desenvolvendo. E hoje, então, nós vamos falar do solo número 1, que é o solo da intimidade. E o solo da intimidade é aonde nós encontramos Deus. A palavra de Deus diz em Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansará à sombra do Todo-Poderoso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Todo-Poderoso. O que colocamos no início nas fundações tem grande importância, pois afetam o resultado final. Deus quer construir nossas fundações com os materiais certos, na ordem certa. E o nosso relacionamento com Ele é o primeiro fundamento da nossa vida nele, da nossa vida interior sendo desenvolvida em Deus, sendo desenvolvida por Deus. Então, o primeiro fundamento é um relacionamento íntimo com Deus, um encontro pessoal com Deus, um reconhecimento de total dependência desse Deus Todo-Poderoso, aonde nós podemos descansar. João 14:20 diz assim: Jesus nos diz: e naquele dia entendereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. É uma única. São 3 em 1. Então, olha só. Jesus em Deus. Nós em Jesus. Essa é a coisa mais poderosa da nossa união com Deus. Quando cremos na palavra de Deus, a vida divina é dispensada para dentro de nós. Quando cremos na palavra de Deus, a vida divina é dispensada para dentro de nós, desenvolvendo a nossa vida interior em Deus. 1 Pedro 1:23 diz assim: pois fostes regenerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. 1 João 3,9 diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois permanece nele. O que permanece nele é a divina semente. A divina semente habita em nós e ela está florescendo, se desenvolvendo e trazendo essa vida de Deus. A palavra de Deus diz que a vida de Deus deve correr como um rio do nosso interior. A vida de Deus que entra em nós, mediante a palavra, precisa se desenvolver. Assim como uma semente que cai na terra, nós devemos germinar e crescer. Deve germinar e crescer a divina semente que é Jesus. Jesus é a divina semente que está plantada em nós e que precisa florescer a vida de Deus em nós. Devemos germinar e crescer. E isso acontece no solo da intimidade, do relacionamento de confiança, de amor íntimo e pessoal com Deus. E é nesse relacionamento pessoal com Deus que baseia-se ou é marcado pela intimidade, pela dependência e pela uma fé que descansa. É aonde nós encontramos esse ingrediente para que essa divina semente vá crescendo e se desenvolvendo em nós, a vida de Deus. Esses ingredientes nós encontramos no secreto, na oração, na meditação
da palavra de Deus. Esses elementos, eles são essenciais se nós vamos nos comprometer a deixar que o Senhor crie ou construa a sua casa em nós, sua vida em nós. Nós precisamos deixar que o Senhor crie um sistema de raízes saudáveis que produz frutos e frutos duradouros. Como nós vimos, a primeira coisa que Davi fez depois de ser ungido rei foi retornar ao campo e para suas ovelhas. O campo era o lugar secreto onde ele construiu a fundação de intimidade com Deus e que o habilitou a vencer e por fim cumprir o propósito que Deus tinha para a sua vida. Não despreze os pequenos começos. Davi foi ungido rei, mas voltou para sua escola de treinamento, cuidando das ovelhas, mas era o lugar secreto, aonde ele se encontrava com Deus e desenvolvia o seu relacionamento de confiança, de amor pessoal com Deus. Construir uma vida no secreto é crucial para o nosso processo com o Senhor, pois é no secreto que Deus nos encontra e desenvolve o nosso sistema de raízes. E esses elementos são fundamentais para que nós possamos dar frutos e muitos frutos para a sua glória. A palavra de Deus fala, Jesus fala, aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muitos frutos e frutos que duram para a eternidade. Duas coisas são vitais que aconteçam conforme nos aproximamos de Deus nessa busca por um relacionamento íntimo de amor e pessoal com Deus. Então, ele acontece quando intencionalmente nós entramos na nossa vida de oração, de comunicação. Orar é falar com Deus. Meditar na palavra de Deus é ouvir a Deus. Mas orar é falar com Deus. Meditar na palavra, ler a palavra, é ouvir a Deus. Todo relacionamento tem duas vias. Alguém fala e alguém ouve. Alguém ouve e alguém fala. A primeira prioridade do amor se torna, então, a nossa motivação na vida para o nosso relacionamento com Deus. Então, a primeira prioridade para que nós nos aproximemos de Deus é o amor que Deus dedicou a nós, que nós já aprendemos no nosso devocional anterior. Nós precisamos entender que o amor nos encontrou, que o amor nos atraiu. E a palavra de Deus diz que Deus nos encontrou, que Deus nos atraiu por cordas humanas de amor. Então, o amor de Deus nos encontrou. A palavra de Deus diz que nós amamos a Deus, porque Ele nos amou primeiro. Nós não teríamos condições de amar a Deus se Ele não nos tivesse ensinado o que é amar. Amar é dar. Amar não é um sentimento. Amar são ações, são gestos. A demonstração do amor é dar-se, é oferecer-se. E foi o que Jesus fez por nós, demonstrando o amor do Pai por nós. Então, todo relacionamento saudável, ele é baseado num amor que se doa, num amor que se oferece. A segunda coisa vital e importante para o nosso relacionamento com Deus é que Deus nos mostra a história que Ele está revelando na terra. E Ele unge-nos para o nosso papel em seu plano. É nesses momentos, como Deus fez com Davi, ungiu e mandou ele de volta. Para onde? Para continuar desenvolvendo o seu relacionamento de amor, de intimidade com o Pai.
conhecendo, Pai, ali na sua rotina diária, no seu cotidiano, nas suas atividades diárias, cuidando das ovelhas. E assim pode ser conosco. Nós precisamos experimentar o nosso relacionamento de amor com Deus exatamente dessa maneira. A palavra de Deus diz que Ele sabe os planos que Ele tem a nosso respeito. Confie nisso, mas entregue-se a esse relacionamento de intimidade com Deus. É o primeiro solo para que se desenvolva em nós, então, a confiança e a verdade. Amanhã nós continuaremos a falar sobre como nós podemos desenvolver a nossa vida em Deus no solo da intimidade. Que Deus abençoe cada um de vocês. E um bom dia, um bom feriado na presença do Senhor. E se cuide, se proteja. Em nome de Jesus. Amém.